Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre violência contra a mulher. Conheça as ações do Tribunal Mineiro voltadas para a conscientização, o combate e o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Saiba como evitar problemas ao contratar profissionais autônomos para a reforma de imóveis residenciais e comerciais. Entenda o que é e para que serve o certificado de direito à assistência médica. Veja os cuidados para a segurança e o bem-estar de seu bichinho, para você que gosta de viajar e deseja levar o animal de estimação. E mais, o JQ também fala sobre o divórcio consensual, uma alternativa para minimizar os danos causados pelo término do casamento. Fique com a gente, nossa edição começa agora. De janeiro a setembro de 2018, somente em Minas Gerais, 382 mulheres foram assassinadas e mais de 191 mil foram vítimas de violência. No mesmo período, cerca de 8 mil homens foram presos em flagrante por violência contra a mulher. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza durante todo o ano ações conjuntas para a conscientização, o combate e o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Ela é bastante vaidosa e entusiasmada com novidades. Antes de gravarmos a entrevista, pediu que ajeitássemos os cabelos dela e fizéssemos uma maquiagem. Aos 31 anos, perto de terminar o ensino médio, a estudante Lidiane Chagas é sobrevivente de um crime. Antes mesmo que ela completasse a maioridade, em 2004, aos 17 anos, ela se viu traçada pelas balas de um revólver. O motivo? O simples fato de querer terminar um namoro. Eu comecei a ver nele coisas que não me agradavam. Ele era um rapaz mentiroso, ele não queria mais ele não queria mais estudar. Né? E eu sempre gostei muito de estudar, fui criada para ter minha família, fazer uma faculdade. E comecei a ver que os nossos princípios não batiam. E nisso é só pela convivência mesmo que eu comecei a ver. Aí eu quis colocar um ponto final. Na maioria dos casos, a violência contra a mulher ocorre em situações como a da Lidiane. É de autoria de companheiros ou parentes. Segundo o levantamento da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, quase 10 mil mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativas de homicídio por motivos de gênero nos últimos 9 anos. Desde 2009, a Central registrou denúncias de morte de pelo menos 3.100 mulheres e outras 6.400 foram alvo de tentativas de assassinato. Os dados mostram que, desde o nascimento, as mulheres são as principais vítimas de violência em todas as faixas etárias. Lidiane sobreviveu aos tiros disparados pelo ex-namorado, depois de longos meses internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Atualmente, ela passa boa parte do tempo sobre a cama e usa cadeira de rodas para outras atividades, como palestrar, por exemplo. Ela faz da própria vida uma missão em prol de outras mulheres. Mesmo tetraplégica, por consequência da violência sofrida, Lidiane estuda, faz aulas de língua estrangeira, quer se formar em direito e vive principalmente de encorajar outras mulheres a denunciar os agressores. Eu estou nessa causa de coração aberto como uma ativista, defendendo nós todas mulheres. E eu acho muito importante nós nos unirmos em causas nobres. Eu acho que essa é uma causa nobre. O TJMG criou juizados especiais e destinou varas judiciais específicas para tratar das ações penais e cíveis dessa natureza. Além disso, desde 2011, a CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, atua no desenvolvimento de projetos voltados ao combate e ao enfrentamento aos crimes contra a mulher. Nós tentamos fazer essas ações administrativas que são principalmente de conscientização para evitar que a violência seja praticada. Mas a atuação do Tribunal de Justiça mesmo é na repressão e no julgamento dessas ações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também é parceiro do Conselho Nacional de Justiça na promoção da campanha Justiça pela Paz em Casa, que intensifica as ações do Poder Judiciário no combate e na prevenção à violência contra a mulher. Obviamente, há muitos problemas sociais em torno dessa questão, mas o ponto fulcral da violência em si
nós temos já uma política no tribunal para contribuir no sentido de minimizar esse tipo de situação. A violência contra a mulher vai além da classe social, raça, etnia, idade, religião ou orientação sexual. A denúncia deve ser estimulada e colocada em prática, para que medidas sejam tomadas. Só assim é possível romper um ciclo, muitas vezes silencioso, que pode resultar em tragédias que alimentam as muitas estatísticas. A dificuldade é que há ciclos de violência, os casais se perdoam, a mulher acredita que vai haver uma mudança e cada vez ele vai renovando o ciclo de maneira mais agressiva, que pode acabar na perda da vida. Algumas ações propostas pela Concive têm como objetivo incentivar o registro de episódios de violência contra a mulher. O Tribunal Mineiro produziu peças audiovisuais, adesivos e cartazes que serão distribuídos por todo o estado. O material vai mostrar números de ocorrências, estimulando a denúncia pelo Disque 180. Não há possibilidade de enfrentarmos uma questão tão complexa quanto a violência doméstica e familiar sem o engajamento, sem a participação de toda a sociedade. Homens e mulheres devem se unirem para uma sociedade livre de toda forma de violência. Para evitar que outras mulheres sofram o que Lidiane passou, é necessário unir esforços e manter de pé a bandeira da luta contra a violência doméstica e familiar. Temos que falar, não nos calar, para que a justiça venha acontecer. O que as pessoas da lei vão poder fazer se as pessoas se calarem? Não terão o que fazer. Você sabe qual é o significado jurídico da palavra indiciar? O ABC do Judiciário de hoje explica o que é. O que é indiciar? É concluir assim, uma acusação, uma coisa assim, né? Não sei. Indiciar? É tipo punir? Uma coisa assim, tipo... Acho que é isso, não sei. Indiciar? Não sei. Indiciar, alguém fez alguma coisa, tem que pagar. Indiciar é o ato policial no qual se conclui que há indícios de autoria e materialidade em um crime. Quando o inquérito policial é finalizado com o indiciamento do suposto criminoso, a autoridade policial encaminha o documento ao Ministério Público, que passa a analisar se há ou não provas suficientes contra o indiciado. Se considerar que há, o promotor oferece a denúncia à Justiça. No próximo bloco, conheça a alternativa para evitar problemas com a contratação de profissionais autônomos. E veja as dicas para viajar com bichos de estimação. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pedreiros, eletricistas, pintores, bombeiros hidráulicos, encanadores. Quando pequenos reparos em imóveis residenciais ou comerciais precisam ser feitos, são esses os profissionais autônomos mais procurados para executar o serviço. No entanto, essa busca pode também resultar em reclamações e até prejuízos. Saiba mais sobre a iniciativa que conseguiu trazer tranquilidade para quem contrata e para quem realiza o trabalho. Glauco é um profissional autônomo e logo ele, que sabe bem a importância de escolher quem contratar, teve que enfrentar um problema. Eu convidei um profissional na época, um pedreiro, e combinamos que ele faria a reforma de um apartamento. Ele me disse que seria uma coisa de qualidade, um serviço de qualidade, mas quando você vai botar na prática não foi isso. Para não serem associados a essa má fama de alguns profissionais autônomos, vários deles resolveram se cadastrar no movimento das donas de casa de Belo Horizonte. E o MDC fez até uma cartilha. Nela estão informações para profissionais que desejam fazer parte da lista de prestadores de serviço e para cidadãos que desejam contratar algum profissional. Segundo a presidente do movimento, basta um telefonema para conseguir atendimento. Pode ligar para o movimento através de um telefone 3274-1033 e aí ele vai dizer qual tipo de profissional que ele quer
para realizar o serviço. Glauco se cadastrou no MDC e agora recebe diversos chamados de clientes. Atende usando o crachá do movimento e faz tudo como manda o Código de Defesa do Consumidor. O orçamento é sem compromisso, não é cobrado nenhuma taxa de visita, né? Aí eu faço uma abordagem inicial, perguntando o que seria, o que ela está necessitando no momento. Aí eu vejo se realmente enquadra dentro da minha profissão, né, como eletricista, né? Se for assim, a gente marca uma data, um horário, eu visito a casa ou o comércio, faço uma avaliação daquilo que ela está me pedindo. Se o preço não agradar, o consumidor pode ligar e pedir orçamentos de outros profissionais. E se o serviço não for bem prestado, é direito do consumidor pedir que seja refeito. Só não pode deixar de informar ao movimento das donas de casa. Uma coisa muito importante que nós pedimos a todos que solicitam e que fazem serviço com os nossos profissionais é dar o retorno para o movimento, feedback para o movimento. Se o serviço ficou bom, se ficou a contento, como é que ficou o serviço, para que a gente possa pontuar a nota desse profissional, né, desse prestador de serviço, e a gente faz uma relaçãozinha de 3 em 3 meses dos profissionais nota 10. Se não cumprir tudo direitinho, o profissional pode ser advertido e até mesmo expulso do quadro de prestadores de serviço. Vale o aviso, não importa de onde vem o profissional autônomo. Se o consumidor tiver algum problema, deve procurar os órgãos de defesa. Um acordo do Brasil com Portugal, Itália e Cabo Verde permite que os turistas brasileiros sejam atendidos em unidades públicas de saúde nesses países, caso necessário, durante o período de uma viagem. Para isso, é preciso ter em mãos o CDAM, um certificado de direito à assistência médica. Saiba mais na entrevista. Doutor Daniel, quem que pode retirar o certificado de direito à assistência médica? Os brasileiros natos ou naturalizados e os estrangeiros residentes no Brasil que contribuam para a Previdência Social. E onde que esse certificado pode ser solicitado? Nas unidades do Ministério da Saúde, na capital dos estados e em Brasília. Por enquanto eles não têm representação no interior, mas por procuração o pessoal do interior pode pedir para alguém fazer na capital para eles. E qual que é a diferença então entre o certificado e o seguro viagem? O certificado ele vale só nos países onde o Brasil tem convênio, hoje Portugal, Cabo Verde e Itália, e o atendimento se dá da mesma forma que a pessoa daquele país é atendido, né? Em Portugal, por exemplo, esse atendimento ele é pago, então a pessoa tem que pagar naquele momento, ele não é totalmente gratuito. Já o seguro de viagem tem outras coberturas, como por exemplo extravio de bagagem, e várias podem ser contratadas, como traslado de corpo e outras mais. Ok, muito obrigada, doutor Daniel. Às ordens. Viajar levando o bichinho de estimação como companhia exige cuidados. É importante avaliar o tipo de transporte, se terrestre ou aéreo, e cumprir as exigências para cada tipo de viagem. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Deixar o animal em casa ou levá-lo na viagem? Bem, responder a essa pergunta merece uma avaliação, muito mais do que simplesmente pelo aspecto afetivo, mas também sobre as regras legais e de saúde do animal. Para viagens em meio terrestre, é importante observar as seguintes questões. Que eles estejam acondicionados dentro das respectivas caixas de transporte e acondicionados de forma que não prejudique os outros passageiros do ônibus. Tem que considerar que eles não podem ultrapassar os 30 quilos. Levar o alimento preferido pelo animal também pode ser outro problema. No âmbito nacional, dentro do ônibus, isso é permitido. Já nas viagens internacionais, isso não é permitido. Não é permitido entrar com ração no país, você tem que descartar aquela ração e comprar nova no lugar que estiver indo com o animal. Normalmente, os documentos exigidos para viagens são o CVI, Certificado Veterinário Internacional, e o passaporte para trânsito de cães e gatos, que são expedidos pelo Ministério da Agricultura. O passaporte, uma vez que ele é concedido, ele tem a validade da vida toda do animal. O CVI não, a cada vez que o animal for viajar, ele tem que renovar esse CVI.
Além das questões legais que envolvem o transporte dos bichos em meio aéreo ou terrestre, é importante também tomar cuidado com o bem-estar deles. O Dr. Renato vai nos dar algumas dicas importantes nesse sentido. Existem várias dicas de saúde para o animal em transporte. Seja ele terrestre ou aéreo, é muito interessante fazer um jejum alimentar de 4 horas. O jejum hídrico ele pode começar logo antes do processo de viagem, por exemplo, logo antes do embarque, numa viagem, por exemplo, rodoviária ou aérea, ou logo antes de colocar o animal no carro para uma viagem de carro. Não é indicado sedar o animal em hipótese alguma. E para proteger a vida dos bichinhos, a caixa transportadora precisa ter um padrão específico, exigido pelas companhias terrestres e aéreas. Essa caixinha de transporte aqui, ela já é uma caixinha que ela tem o selinho da IATA, que é essa associação de transporte. Ela tem a fechadura dela é central, ela tem os furinhos na caixa, que é tanto para a identificação da caixa, quanto para a companhia aérea fazer um lacre adicional. Ela tem um segundo piso, então o animal não tem contato direto com o plástico da caixa. Esse segundo piso ele é todo furadinho, ele permite que as secreções, urina, dependendo das fezes ou vômitos, não fiquem em contato direto com o animal. A caixa tem os parafusos metálicos que são obrigatórios para a proteção da caixa. Dependendo da viagem, a caixa ela pode tombar, ela pode mexer. Quanto mais firme for o plástico e mais firme for essa vedação, mais seguro é para o animal. Cães braquicefálicos com focinho diminuído ou achatado não são indicados a fazer viagens aéreas devido à dificuldade em respirar. Antes de viajar, pesquise bastante e assegure-se para evitar problemas. Procurar a informação de onde ela está indo para saber se precisar de atendimento veterinário, aonde que eu tenho que ir, quais são os locais que são pet friendly, consultar o hotel, porque tudo isso a gente já viu clientes da gente passando muita raiva. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o divórcio consensual, a conhecida separação amigável. O Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal Mineiro. É hora do giro de decisões. A CEMIG deverá indenizar uma jovem pelos danos morais e materiais causados pela interrupção de fornecimento de energia elétrica durante sua festa de 15 anos. A decisão é da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconheceu a negligência da prestação do serviço. Os danos morais foram fixados em R$ 13.000 e os danos materiais em R$ 9.400. Um casal será indenizado em R$ 20.000 por danos morais por um hospital em Timóteo. Durante o trabalho de parto, a mulher foi informada equivocadamente que era soro positiva e, por causa disso, foi submetida a uma cesariana. Ela foi discriminada pelos funcionários e pelas demais pacientes e ainda foi impedida de amamentar o filho recém-nascido. O marido dela também foi vítima de insinuações em razão do resultado do exame. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o município de Visconde do Rio Branco a indenizar em R$ 10.000 a mãe de uma aluna por falta de segurança na escola. Segundo o processo, a menina foi agredida dentro da sala de aula e as imagens foram divulgadas na internet. A mãe da estudante alegou que a instituição de ensino se omitiu, para os magistrados que julgaram o caso, lesões e agressões sofridas por qualquer aluno no período em que se encontra na escola atingem a integridade física e moral, o que justifica a indenização. O término de um casamento pode trazer disputas pela guarda dos filhos e divisão dos bens. Para amenizar o sofrimento de famílias que enfrentam esse processo, o TJMG tem realizado o divórcio consensual. A alternativa é usada para resolver demandas que chegam ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, da capital mineira.
Quem vê esta dupla conversando nessa calma, nem imagina que eles vieram ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para um divórcio. No caso, eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que também passou por aqui e me indicou. Falou que aqui, no caso, era mais gratuito e mais rápido. E é mesmo. Quem garante é a conciliadora. Se o casal já vem conversado, com tudo já mais ou menos esquematizado assim, do que eles desejam, é 20 minutos no máximo. O serviço é oferecido pelo setor pré-processual. A presença de um advogado não é obrigatória, mas o divórcio só acontece se houver diálogo entre as partes, quesito que ajudou Isaac e Franciele. A gente tem uma convivência boa e aqui também eles ajudaram muito. Os interessados devem comparecer ao Sejusc das 8 da manhã às 6 da tarde, munidos de uma segunda via da certidão de casamento emitida há no máximo 90 dias. É preciso também trazer os documentos de identificação. Nós vamos agendar uma audiência e chamar a outra parte para ter essa tentativa de conciliação. Ela já sai daqui com a data da audiência e uma carta convite para entregar à outra parte para vir conversar. Em 15 dias, a audiência de conciliação do Isaac foi marcada. Foi bem tranquilo, a gente resolveu a questão da pensão e também sobre a guarda da criança. A gente tem uma filha de 2 anos, foi bem tranquilo. O acordo é assinado pelo juiz na mesma data. Em aproximadamente 15 dias, ocorre o registro do divórcio no cartório. Em média, são realizados diariamente 100 atendimentos no Sejusc. Nós podemos realizar até 108 audiências por semana, envolvendo só os casos de vara de família, que envolvem questões de família, como divórcio, guarda, pensão, alimentos. Mas nós temos, no mês de outubro, por exemplo, nós conseguimos realizar 150 audiências, mas a nossa capacidade é em torno disso, de realizar audiências por dia, em torno de 100 audiências por dia. Números que comprovam que o Sejusc está fazendo jus ao nome. É algo bem positivo, né? Porque as pessoas, enquanto cidadão, podem nos procurar e, se essa for a vontade, a gente realiza o divórcio. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.